Você sabe dizer se as suas relações são boas ou não para você? Bem-vindos ao canal Florescer. Eu sou Cristiane Palma, terapeuta emocional. E o tema do vídeo de hoje é esse: relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, eu falo de todas as relações que você tem no seu convívio. Relações familiares, com pai, mãe, filhos, irmãos. Relações de amizade, relações de trabalho e, claro, relacionamentos amorosos. É através dos relacionamentos que a gente descobre muita coisa sobre nós mesmos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas e como as outras pessoas se relacionam conosco. Então, primeiramente, por onde a gente começa? Quando a gente vai analisar uma relação com alguém, seja ela um familiar, um colega de trabalho, uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa. Para onde que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para o sentimento. Mas não o sentimento que você sente pela pessoa, mas o que ela te faz sentir. Porque muitas vezes você gosta muito da pessoa, tem carinho, amor, mas não existe a reciprocidade. Não é na mesma medida. Então é ali que a coisa pega. Muitas vezes são relações que têm muitos conflitos, em que vocês se batem de frente, com ideias muito diferentes, muitas vezes chegam até mesmo às discussões, um critica muito o outro. Então é essas relações que a gente vai buscar. Quando você está interagindo com aquela pessoa, quando você está ao lado dela, você se sente segura ou insegura? Você sente que aquela pessoa é uma pessoa estável, equilibrada, que te traz clareza, ou não? É uma pessoa que se desestabiliza, que te deixa sempre em dúvidas. Você não sabe se ela gosta ou não de você, se é uma pessoa que te elogia, que te faz sentir bem, que fica feliz com as suas conquistas, ou não? Ela é uma pessoa que muitas vezes você se sente menor, ou ela não dá importância para as suas conquistas, não está nem aí para você, para o que você pensa. Ou muitas vezes, quando você está na presença dela, ela é até agradável. Naquele momento que vocês estão juntos, parece que ela é uma boa pessoa, mas você já sabe, muitas vezes, que por trás ela fala mal de você, critica para outras pessoas, que é a famosa pessoa duas caras. Quando nós temos bons relacionamentos, a nossa vida flui mais leve. Porque quando nós temos conflitos com as pessoas, toda vez que você entra em conflito, você sai triste, machucado, se magoa, cria ressentimentos, às vezes fica ali, né, carregando aquilo, e aquilo não sai da sua mente enquanto você não resolve. Então isso não te traz paz. E muitas vezes você tem conflitos com algumas pessoas e você percebe que você também tem reações e atitudes que alimentam esses conflitos. Porque é claro que se alguém vem e te cutuca, te dá uma alfinetada, você vai reagir. Às vezes impulsivamente, às vezes de forma grosseira. E também vai acabar, muitas vezes, magoando a outra pessoa. Muitas vezes não são conflitos, mas vamos supor, você tem amizades de longa data, que muitas vezes nem ressoam mais com a pessoa que você se tornou hoje, mas você mantém ali porque não tem coragem de se afastar. Você até gosta da pessoa, você não quer mal a pessoa, mas a energia já não bate mais. Muitas vezes você está aí nessa caminhada, tentando elevar pensamentos positivos, tentando ter uma vida mais feliz, mais calma, mais leve. E você tem pessoas ainda na sua vida que são pessoas pessimistas, pessoas que só olham o lado ruim da vida, pessoas que reclamam demais e que quando você está com elas, parece que ela drena a sua energia. Você sai mal. A pessoa tem tantos problemas e só fala dos problemas que muitas vezes você não tem nem vontade de encontrar com ela, de conversar com ela, porque você já sabe
que não é um ambiente legal. Mas você não tem coragem de se afastar. Muitas vezes você tem conflitos com seu pai, com a sua mãe. E, obviamente, todos nós queremos ter bom relacionamento com os nossos pais, filhos, irmãos. Mas você sente que vocês têm ideias diferentes e que às vezes gera discussões e que você gostaria de mudar isso também. Só que quando você fala em mudar, você pensa sempre: ah, essa pessoa poderia mudar, ela poderia ter um comportamento diferente, ela poderia melhorar isso, ela poderia melhorar aquilo. A gente sempre pensa que o outro é que tem que melhorar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você quer melhorar uma relação, que você realmente percebe, poxa, eu gosto muito da minha mãe, do meu pai, eu gosto muito do meu marido, do meu namorado, eu gosto dessa minha amizade. Então, ao invés de ficar esperando que o outro mude, porque essa cobrança às vezes que a gente faz para que o outro mude, ele só vai mudar se ele quiser. Isso você já sabe. Então, dê o primeiro passo você. Se você é essa pessoa que tem essa consciência e já entendeu que você quer melhorar esse relacionamento, então mude o seu comportamento. Mude o seu jeito de agir. Porque a pessoa, ela vem, ela fala alguma coisa que aquilo te dá um desconforto, te incomoda, e a gente imediatamente, o que a gente faz? Responde. E às vezes, dependendo da sua personalidade, você pode falar coisas que também magoem outra pessoa. Aí a pessoa recebe aquilo, o que ela vai fazer? Ela vai se defender de novo. Aí ela vai responder. E aí fica aquela disputa onde ninguém ganha, porque os dois saem chateados. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Não importa quem seja. Não importa com quem você tenha o conflito. Aquela pessoa veio, fez alguma coisa que te incomodou. Você vai lembrar: eu vou mudar o meu comportamento. Se eu agia assim, agora eu vou passar a agir assim. E o agir assim muitas vezes, não responder, deixar passar. No começo pode ser mais difícil, porque a vontade que você tem é de responder, é de dar a sua opinião. Mas com o tempo você vai ver que você vai se acostumar. Se a pessoa está ultrapassando seus limites, está te ofendendo, você pode sim responder, mas não de forma impulsiva e agressiva. Você pode se posicionar de uma forma que a gente fala mais amorosa. Você pode sim passar para ela que o que ela está fazendo não é legal, mas de uma forma usando as palavras certas. Você vai aprender a mudar a sua comunicação. Porque você vai perceber que muitas das vezes, é o que eu falei, você também alimenta esse conflito na relação. E na maioria das vezes, até inconsciente, a pessoa pode estranhar e ter uma reação diferente. Na maioria das vezes, como muitas vezes nossas relações são espelhos, quando você muda a imagem do espelho, a coisa muda do outro lado. Então, até inconsciente, ela vai parar de ter as mesmas reações, porque você não vai reagir mais da mesma forma. Você mudou. No começo, às vezes, não é tão fácil, porque o conflito, às vezes, é muito grande e a pessoa sabe provocar no lugar certo das suas feridas. E se você está curando suas feridas emocionais, você vai ver que ao longo do tempo, o que ela fala, as coisas que ela faz, tem a ver com ela. E aquilo não mexe mais com você. Se é uma pessoa que se intromete muito na sua vida, que quer impor a opinião dela à sua, você começa a entender, tá, mas a opinião é daquela pessoa. Ela pensa assim e ela pode pensar do jeito que ela quiser, mas isso não influencia no como eu penso e como eu ajo na minha vida. Você pode até escutar a opinião dela. Escute, porque muitas vezes é uma mãe, um pai aconselhando. E sim, escute o que ela tem a dizer.
fala obrigada pela sua opinião. E acabou. Agora, se você vai seguir o que ela falou, ou se você vai seguir um outro caminho, isso é um problema seu. E é claro que algumas vezes pode acontecer de você mudar seu comportamento, porque você quer se tornar uma pessoa melhor e você quer construir relacionamentos mais saudáveis. E uma ou outra pessoa não quer mudar. Ela quer continuar daquele jeito, pessimista, cheia de conflitos, cheia problemática, que não procura ajuda. Então, nesse momento, quando você está tentando dar o seu melhor, mas a outra pessoa desconsidera, então nesse caso, se é uma relação difícil, se é uma relação que realmente te chateia, te magoa, então às vezes é necessário um distanciamento saudável ou, dependendo da gravidade, um afastamento total, um rompimento dessa relação. Muitas vezes pode ser um casamento onde você sofre agressão, né? Não só física, mas pode ser verbal. Então, nesse caso, você precisa sim romper com essa relação. E eu não estou dizendo que é fácil, né? Não é fácil romper com um pai e uma mãe, não é fácil muitas vezes romper com um casamento. Muitas vezes você se mantém ali, passando nervoso, passando raiva, com depressão, até tentando melhorar, mas sem sucesso. Mas você não tem forças para sair, você não tem forças para se afastar, você não tem coragem, tem alguns outros problemas envolvidos. Nesse caso, você precisa buscar ajuda. Seja de um terapeuta, seja de um psicólogo, um especialista que te ajude a trazer essa força que você está precisando para tomar a atitude certa, para se afastar das pessoas que te fazem mal. Eu gosto sempre de trazer exemplos. Tudo que eu falo aqui é muito baseado no que eu já vivi, no que eu já passei. Então eu trago minhas experiências, porque sim, aí eu posso falar melhor do que é e do que não é possível. Então, nesse caso, quando eu digo a vocês que dá para melhorar seus relacionamentos, se você fizer a sua parte, é exatamente isso. E eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho conflitos com a minha mãe, ou melhor, tinha, desde a minha adolescência. Eu disse tinha porque nosso relacionamento melhorou muito. Como todo, né, mãe e filha, ideias diferentes e ela sempre querendo impor as ideias dela. Ok. Eu sentia que eu tinha que ter respeito por ela ser minha mãe. Mas eu queria, muitas vezes, eu batia de frente porque eu tinha as minhas próprias ideias, meus pensamentos, meu jeito. Então a gente entrava em algumas discussões e aquilo eu ficava extremamente chateada porque eu falava, Deus, eu quero muito me relacionar bem com a minha mãe. Mas a gente tem diferenças, a gente discute e eu saía mal. Eu ficava chateada, magoada com aquela situação. E isso foi passando os anos, eu nunca parei para olhar. Eu simplesmente vivia daquele jeito. Um dia a gente se dava bem, outro dia a gente discutia, outro dia a gente não se falava, aí voltava a falar, aí brigava de novo, sabe? Até que chegou um dia que eu comecei a olhar com mais carinho para essa relação. E comecei a prestar atenção nas minhas atitudes, no meu comportamento, em como eu me relacionava com ela, as coisas que eu fazia. E, mais uma vez, eu olhava para as minhas atitudes. Porque as atitudes dela, quem pode mudar é só ela. Então eu comecei a me analisar. Quando ela faz isso, eu reajo assim. Quando ela fala aquilo, eu respondo assim. E aí ela responde de novo, e aí a gente discute. Ela está errada em tudo que ela fala? Não, é o jeito que ela pensa. Eu estou errada? Não é o jeito que eu penso. Então, como é que eu melhoro essa relação? Eu comecei a perceber que eu botava fogo na discussão. Impulsiva, respondendo, querendo até mudar a forma dela pensar. Eu falei, eu vou mudar meu comportamento.
eu vou mudar algumas coisas nas minhas atitudes para ver o que acontece. E dito e feito. Não é fácil a gente mudar. No começo, a pessoa vem, parece que ela sabe onde é que ela tem que tocar. É naquela ferida. É aquela mesmo. Ela vem para isso. Então, no começo, eu tinha que segurar aqui, engolir. E muitas vezes, assim, até às vezes respondia, mas como eu disse a vocês, de uma outra forma. Sem levantar a voz, tentando me explicar de uma outra forma. A gente consegue achar palavras melhores, um jeito mais amoroso, como eu disse, de dizer para a pessoa, ó, eu entendo o que você está dizendo, mas eu penso diferente. Ou então, fingia que não tinha escutado, puxava outro assunto, entende? Ou me levantava, ia embora, fazer outra coisa, como se eu não tivesse entendido a alfinetada. Eu comecei a fazer assim. E no começo era difícil, eu tinha muita vontade de responder. E às vezes eu ia para casa com aquele entalado aqui. Mas eu falei, eu vou aprender. E não demorou muito. Eu comecei a perceber que a reação dela mudou. Eu falei, gente, isso é verdade. Quando a gente muda, na grande maioria das vezes, a outra pessoa também muda, porque ela vai ficar lutando com quem? Ela vai ficar disputando com quem? Falando sozinha? Ou aumentando a voz, se você mantém o padrão aqui? Se você sabe se posicionar e botar limites de uma forma tranquila, ela vai brigar com quem? Ela também. E não foi consciente, eu tenho certeza que não foi consciente. Hoje minha mãe já tem uma certa idade e ela não tem essa consciência que eu aprendi a ter hoje. Porque sim, eu alguns anos atrás não tinha consciência disso. Mas hoje, com todo o meu processo de autoconhecimento, eu aprendi que eu mudei porque eu olhei para mim. E depois disso, o nosso relacionamento melhorou muito. Nós nunca mais discutimos, a gente consegue conversar de igual para igual. Aliás, eu acho que até melhorou mais do que eu esperava. Então vale a pena. Se você quer melhorar o relacionamento com alguém que é importante na sua vida, olhe para você, olhe para suas questões. Dê o primeiro passo. Que depois as coisas vão se ajeitando, você vai identificando aonde você tem que melhorar. E muitas vezes você melhora, você faz algumas mudanças no seu comportamento por causa daquela relação e acaba melhorando outras, né? Porque você começa a mudar seu comportamento no geral. Então, eu posso dizer para vocês que na grande maioria das vezes, quando você muda as suas atitudes, seu comportamento com aquela pessoa, ela vai mudar também em algum grau. Agora, se você falar para mim, não tem jeito, eu já fiz de tudo, mas a pessoa não muda de jeito nenhum, ela não quer mudar. Então, mais uma vez, aí nesse momento você vai analisar se esse relacionamento ainda tem que fazer parte da sua vida. Se você está se esforçando para melhorar, mas vê que a outra pessoa nem nota e não está nem aí. Continua tendo as mesmas atitudes. Às vezes até fala que vai mudar, mas as atitudes não correspondem. Então é isso. Quando a gente melhora nossas relações, a nossa vida flui de uma maneira diferente. A gente se sente mais feliz conosco, com as pessoas que nos rodeiam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente se vê em breve. Um grande abraço e tchau, tchau.